Meus irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, dando continuidade às exposições no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 44. Esse será o texto da exposição de hoje. Lucas capítulo 4, versículos 31 a 44, diz assim a palavra do nosso Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio deles, saiu deles sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos a orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo que nos ilumine e fale ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Santo Deus, nós nos colocamos como povo teu, ó Pai, aqui reunido, para juntos louvar e bendizer o teu santo e bendito nome, para juntos reconhecer a tua grandeza, a autoridade do Senhor, o poder do Senhor, a justiça, a santidade do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que tu és o único e verdadeiro Deus, e que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Senhor nos ama. E o seu amor, ó Pai, é demonstrado de uma maneira maravilhosa, ó Pai, que nos admira, que nos causa espanto. O Senhor nos ama a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Mas não somente isso também para nos resgatar, para nos purificar e para restaurar, ó Pai, aquilo que foi maculado, manchado pelo pecado, ó Pai. Para que nós sirvamos ao Senhor com alegria, com sinceridade, com um coração sincero diante de Ti. E neste momento, ó Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que as palavras aqui faladas, ó Pai, não sejam meramente palavras proferidas da boca de um homem qualquer, mas sim palavras vindas do Senhor para a edificação do teu povo. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações, mas fala, ó Pai, ao teu povo através da minha vida, ó Pai, usando do teu Santo Espírito para comunicar a mensagem do Evangelho ao teu povo que aqui se reúne nessa manhã. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Eu fiz uma pergunta para as crianças se elas sabiam dizer o que é milagre.
E eu gostaria de fazer uma pergunta, ou mais algumas perguntas aos irmãos. Não precisa ninguém responder, mas eu quero que apenas os irmãos reflitam em relação a isso. Você acredita em milagres? Essa pergunta pode parecer uma pergunta boba, uma pergunta muito simples. Mas eu pergunto sinceramente. Isso eu pergunto porque eu confesso que eu já vi crentes em determinadas situações difíceis, dizerem assim, nessa situação é só um milagre de Deus mesmo. Só que a postura dessas pessoas mostrava que, na verdade, elas não criam que isso seria possível ao Senhor. Sim, aos olhos humanos, há tantas situações que são impossíveis, são improváveis de acontecer. Mas nós tantas e tantas vezes dizemos, sim, eu creio num Deus que faz milagres. Mas e quando você se depara com situações que somente um milagre resolveria? Você acredita que o Senhor realmente pode fazer isso? Você já teve a experiência de vivenciar ou de experienciar uma situação de milagre? Na sua vida, na sua família, com seu amigo, enfim. Geralmente, quando nós pensamos em milagres, acho que a nossa mente geralmente nos direciona para pensar em curas, em enfermidades físicas ou coisas assim. Mesmo que os milagres não se limitem a isso, nós sabemos que as Escrituras relatam diversas formas de milagres. Jesus operando sobre a natureza, acalmando tempestades, acalmando o mar, Jesus multiplicando pães, peixes, mas também Jesus curando pessoas, curando coxos, cegos, leprosos, paralíticos, ressuscitando pessoas. E você pode, diante dessa pergunta que eu fiz, se você já experienciou algum milagre, você pode se lembrar de alguém que teve uma enfermidade, seja grave ou não, e que foi curado de uma maneira inesperada, milagrosa. Pode ter sido você, algum amigo, algum familiar. Eu mesmo lembro de ocasiões da minha própria família de experienciar milagres, de curas, de maneiras assim sobrenaturais, de provisão de alimento. A gente olha assim, às vezes, pequenas situações e fala, poxa, eu consigo ver a mão do Senhor nisso. Mas a última pergunta que eu faço é, diante de uma situação extraordinária, assim, de uma situação milagrosa ou inesperada, qual é a sua reação? Como você responde a isso? O texto que nós lemos, esse texto descreve algumas ações milagrosas do Senhor Jesus, e feitas com muita autoridade. E diante disso, o texto mostra, e nós veremos que essas ações têm tanto um propósito, não meramente de curar, de restaurar pessoas, de expelir demônios, mas tem um propósito por trás disso. E essas ações também causam diferentes tipos de reações, de respostas. E por isso, na exposição de hoje, eu pretendo refletir com os irmãos a respeito de como nós temos reagido diante da autoridade de Jesus, diante da palavra de Jesus, diante das ações do Senhor sobre a nossa vida, sobre situações que estão próximas a nós. Diante disso, o tema da exposição será compreendendo a autoridade de Jesus. Compreendendo a autoridade de Jesus. Mas a pergunta que surge é, como então compreender a autoridade de Jesus? E o primeiro ensino que o texto nos traz, respondendo essa pergunta, se encontra nos 2 primeiros versículos, que é reconhecendo a autoridade de Jesus no seu ensino. Reconhecendo sua autoridade no ensino. Acompanhe comigo a leitura dos 2 primeiros versículos, versículos 31 e 32. O texto diz assim, E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Nós temos visto aqui nas últimas exposições, nas semanas anteriores, nos últimos meses, exposições relacionadas ao ministério terreno agora de Jesus. Nós vimos que lá no início do capítulo 3,
nós vemos o início do ministério de João Batista, preparando o caminho para Jesus, e depois, então, a partir do versículo 21 do capítulo 3, nós vemos o batismo de Jesus, depois a genealogia dele, a tentação no deserto, no capítulo 4. Isso marca o início do ministério terreno de Jesus, fazendo esse contraste com o ministério de João. Não que um é contrário ao outro, de forma alguma, mas que João teve a sua função de preparar o caminho para o Messias. E agora o Senhor Jesus vem e inicia o seu ministério terreno. E o que marca isso é apresentado pelo seu batismo e também pela tentação no deserto. Isso são marcas do ministério de Jesus. E na semana passada, o bacharel Lucas Fogaça expôs em seu sermão a respeito da pregação de Jesus em Nazaré, cidade na qual ele fora criado, conforme diz o versículo 16 do capítulo 4. E nós vemos que isso estabelece, na verdade, o pano de fundo, o contexto da passagem que nós estamos expondo no dia de hoje. E é interessante nós pensarmos que na semana passada, na exposição da semana passada, Jesus pregando, ensinando em Nazaré, ele abre o livro, ou o rolo de Isaías e começa a ler uma passagem que se encontra ali nos versículos 18 e 19 de Lucas, registrando as palavras de Isaías 61, versículos 1 e 2. E ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." E diante dessa leitura, Jesus diz: hoje se cumpriu isso. Aí o povo responde de uma maneira um tanto quanto inusitada. Eles se assustam com as palavras dele, uma vez que havia um bom tempo que não se levantavam profetas, havia um bom tempo em que não levantavam-se pessoas com autoridade para pregar a palavra de Deus. E aí surge um homem, abre o rolo na sinagoga, lê esse texto, lê uma parte apenas do texto, não lê o texto todo, e diz: hoje se cumpriu isso. E fala isso com autoridade. E o texto diz, a sequência diz que as pessoas se maravilhavam dessas palavras, mas é um tipo de maravilhamento um pouco diferente do que nós vemos no texto de hoje. Essas pessoas se admiravam e falavam: não é esse o Jesus, o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro, o filho do carpinteiro, que a gente viu crescer? E não davam crédito às suas palavras. E no final do texto, lá nos versículos 28 a 30, nós vemos que a reação deles foi uma reação de ira. Eles se levantaram contra Jesus, expulsaram-no da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava a cidade edificada, para o lançarem lá de cima. Nós vemos essa rejeição do povo diante da palavra de Jesus. E o texto dos versículos 31 a 44 é uma história que contrasta com essa história da semana passada. É uma história análoga a isso. E agora Jesus está novamente ensinando, mas não mais em Nazaré, e sim em Cafarnaum, ainda uma cidade da Galileia. E agora, mais uma vez, o povo se maravilha diante do seu ensino. Mas agora que muitos se maravilhavam no versículo 32, é uma expressão diferente. Eles ficavam admirados com aquilo. Aquilo era como se batesse na sua cabeça aquelas palavras e eles ficarem: o que está acontecendo? Que palavras são essas? E isso causava essa admiração, esse maravilhamento na vida deles, porque a sua palavra, diz o texto, era com autoridade. E aqui é importante essa palavra. Ela aparece a primeira vez no livro de Lucas, no mesmo capítulo, mas quando Jesus é tentado por Satanás. Lá no versículo 6 do capítulo 4 diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Lembremos-nos, ele vai e sobe no cimo de um monte, mostra toda a cidade, todos os reinos da terra e fala assim: ó, eu dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. É um pouco inusitado isso. O inimigo
falando para Jesus que daria a ele toda a autoridade daqueles reinos que ele a possuía. No entanto, quando nós olhamos para o relato bíblico, ou até mesmo para situações, eu não sei quantos aqui já vivenciaram isso, situações de, possessões ou coisas espirituais que trazem um certo mistério no nosso coração, algo que nos deixa em dúvidas. Mas isso nos mostra que sim, o inimigo tem autoridade. No entanto, ela nem se compara com a autoridade de Jesus. Ela nem se compara com a autoridade do Senhor. Nós vemos na sociedade, em nossa vida, na família, diferentes formas de autoridade. O pai e a mãe tendo autoridade sobre os seus filhos. Os representantes do governo tendo autoridade sobre a administração, o governo, enfim, de cidades, estados, países e tudo mais. Ou, dentro do meio militar, no meio do exército, nós vemos diversas patentes, diversos graus de autoridade. E quando nós olhamos para toda a vivência humana, nós vemos esse contraste de diversas formas de autoridade. E é interessante que o inimigo se levanta para tentar Jesus e fala: toda essa autoridade eu te darei. Mas no texto seguinte, no texto que nós lemos, nós vemos que Jesus não fala nada acerca da sua autoridade. Ele ensina, demonstrando, evidenciando a sua autoridade com as suas palavras, a ponto de o povo reconhecer verdadeiramente a sua autoridade. E essa palavra é muito importante aqui no texto, uma vez que Lucas, dentre os evangelistas, é quem mais utiliza essa palavra no seu relato. Ao olharmos para todo o Novo Testamento, a palavra autoridade aparece por mais e mais vezes no livro de Apocalipse, que obviamente é um dos grandes livros do Novo Testamento, que falam a respeito da autoridade do Cordeiro que virá, que voltará a este mundo, mas voltará como um leão, para reinar, para cumprir de maneira completa o seu reino. Ele virá com autoridade. Mas, após Apocalipse, Lucas é quem mais fala de autoridade. E, principalmente, da autoridade de Jesus. E, como nós vimos na semana passada, na exposição do nosso irmão Lucas Fogaça, ele apresentou que a pregação de Jesus era fundamentada em algo, o que trazia autoridade para a sua palavra. Isso se encontra no início dos versículos 16, 17, enfim, que diz que o fundamento da autoridade, o fundamento da pregação de Jesus era no Espírito Santo de Deus, no Espírito do Senhor. Nos versículos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E a resposta do povo diante disso é uma resposta de se maravilharem com a sua doutrina. Porque Jesus ensinava com autoridade, e é interessante o contraste aqui. Como eu disse, não se levantavam profetas. O que acontecia era que escribas ou estudiosos da época se levantavam dentro da sinagoga, abriam um texto, liam aquilo e começavam a falar um monte de coisa, um monte de ideias mirabolantes ou, enfim, que não tinham a ver, muitas vezes, com o texto lido. E nós podemos afirmar isso com base no relato de Marcos. Marcos também relata essa passagem. E lá no capítulo 1, versículo 22 de Marcos, ele diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos é enfático, é explícito no seu relato acerca da autoridade de Jesus, da autoridade com que Jesus proclamava a mensagem de Deus. E esse ensino de Jesus tinha esse propósito. O ensino de Jesus com autoridade serve para proclamar que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, por quê? Porque o rei já veio e por isso já é iniciado o seu reino. O reino escatológico de Jesus já é iniciado com a chegada de Jesus ao mundo. E Jesus sai pelas cidades, por todas as regiões,
proclamando essa mensagem para anunciar que o reino de Deus veio, o reino de Deus chegou. Jesus é aquele que veio para pregar com autoridade, e não apenas porque ele fala verdadeiramente acerca da palavra de Deus e ensina isso de maneira verdadeira, mas também porque, como vimos na exposição do seminarista Davidson, a respeito da genealogia de Jesus, que Jesus é verdadeiramente homem, mas que Jesus é verdadeiramente Deus também. Ele explica, ele ensina, ele prega com autoridade, porque ele é o próprio Deus e ele tem autoridade. A verdadeira e suprema autoridade pertence a ele. Ele a possui, ele é a fonte de toda a autoridade. E isso, unindo ao propósito da vinda de Jesus a este mundo, conforme nós lemos o relato que ele mesmo faz do livro de Isaías, unindo ao propósito da sua vinda a este mundo, nós identificamos mais uma forma de compreender a autoridade de Jesus. Primeiramente, olhando para todo esse contexto e para esse ensino de Jesus, que ele ensinava com autoridade, nós compreendemos um segundo aspecto, um segundo elemento que nos mostra como compreendermos a respeito da autoridade de Jesus. Isso se encontra nos versículos 33 a 37. Como compreender a autoridade de Jesus? Em primeiro lugar, reconhecendo sua autoridade no ensino, mas em segundo lugar, reconhecendo a sua autoridade sobre demônios, sobre espíritos imundos, sobre espíritos malignos, qualquer tipo de poder das trevas. Do versículo 33 ao versículo 37, nós vemos o relato aqui de que havia um homem que se encontrava possesso de espírito imundo, espírito de demônio imundo. Lucas é bastante... usa de vários termos para que o povo não tenha dúvida de quem ele está falando. Uma vez que ele fala que Jesus prega com autoridade e a sua autoridade está fundamentada no Espírito de Deus, agora, esse homem possesso que se levanta, ele levanta como um espírito também, mas não tem nenhuma ligação com o Espírito de Deus, porque ele é um espírito de demônio imundo. E Lucas faz esse contraste bastante grande, apontando essa ênfase. E é interessante notarmos que este homem não se encontrava em qualquer lugar. Esse homem se encontrava na sinagoga. Isso faz um contraste com o texto da semana passada, mais uma vez, com a reação do povo diante de Deus. Jesus vem primeiro aos seus, que foram criados com ele, na cidade dele, na região de Nazaré, e ensina com autoridade acerca da palavra de Deus, lendo as Escrituras e pregando a palavra de Deus. E a resposta dos estudiosos, daqueles que conheciam das Escrituras, é uma resposta de rejeição a ele. Eles não o reconhecem como o verdadeiro Deus, como aquele que tem autoridade. Mas, aqui neste relato dos versículos 33 a 37, nós vemos que um demônio dentro da sinagoga, possuindo um homem, ele brada em alta voz: "Ah, Jesus, o que eu tenho a ver contigo? O que tenho eu contigo? O que temos nós? Vieste para perder-nos ou para destruir-nos?" E ele fala assim: "Eu bem sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." E Lucas é enfático ao dizer isso, que um demônio, um espírito imundo, maligno, reconhece quem é Jesus, mas aqueles que deveriam o reconhecer primeiramente são os primeiros a rejeitarem a Jesus. E é interessante nós notarmos que Jesus, a resposta dele, o Espírito diz: "Viesse para nos destruir", é mais literalmente essa a palavra dele. E a resposta de Jesus não é nem sim nem não, mas a reação que ele fala, e ele fala: "Cala-te e sai deste homem", e mostra a sua autoridade dizendo: "Sim, é para isso que eu vim. É para destruir todo o poder maligno, todo o poder das trevas, mostrando que o reino veio, que o rei chegou e veio para destruir toda e qualquer ação maligna." O texto diz que esse demônio sabia quem Jesus era, o Santo de Deus. Isso identifica a Jesus como alguém que está a serviço de Deus. Diante disso, então, Jesus o repreende dizendo: "Cala-te e sai deste homem."
E a autoridade de Jesus também é evidenciada após isso quando o demônio sai do homem. O texto diz no versículo 35, Mas Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Mesmo que ele saísse, lançando o homem no meio de toda a população, de todo aquele povo que se achava na sinagoga, tornando aquilo visível a todos os olhos, mesmo diante dessa reação, ele não faz mal algum àquele homem. Porque ele sabe diante de quem ele está. Ele sabe que quem o repreendeu e o mandou sair daquele homem é a plena autoridade. É a suprema autoridade, é o rei que veio dar início ao seu reinado neste mundo. E ele tem todo o poder e toda e qualquer autoridade que surge, que se levanta neste mundo, diante da autoridade de Jesus, toda e qualquer autoridade se prostra e se aquieta. Lá no versículo 41, no final do dia, já posto o sol, nós vemos que Jesus mais uma vez expulsava outros demônios de outras pessoas, de muitos, e eles mais uma vez reconhecem quem Jesus é. Eles dizem, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, o texto diz, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele, o Cristo. Nós vemos esse contraste que Lucas quer apresentar aqui, de que até espíritos malignos reconhecem verdadeiramente a Jesus e a sua autoridade. E muitas vezes, homens estudiosos da palavra de Deus, homens que se acham na sinagoga ou, contextualizando aos nossos dias, homens que se encontram nas igrejas, estudando da palavra de Deus, muitas vezes não reconhecem verdadeiramente a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o contraste que Lucas quer fazer. Mas eu não sei o quanto os irmãos têm contato com isso. Eu digo da minha parte, embora não vejamos com frequência ser falado a respeito de forças das trevas que ainda operam neste mundo, embora não ouçamos falar muito disso, mas nós sabemos que sim, elas existem. Que o inimigo ainda age, ainda usa de pessoas. No nosso contexto, nós não vemos tanto isso, mas se formos para algumas determinadas regiões do mundo, onde é praticado muito da magia, de religiões ocultas e tudo mais, é possível notar explicitamente ações das trevas. Mas, até estudando, eu lembro que um comentarista, um estudioso da palavra de Deus, dizia assim, quando trata desse assunto, nós vemos ou pessoas que fogem disso, que levantam um certo medo, e há também aqueles que são meio lunáticos e estudam só sobre isso, sobre poderes das trevas, sobre ações, sobre forças ocultas, e aquilo é até de uma forma extrema. No entanto, é necessário que nós olhemos de maneira equilibrada para isso, de maneira bíblica, entendendo que sim, as forças malignas existem. Sim, o diabo ainda age neste mundo, ainda tem forças para agir. E é importante nós lembrarmos da afirmação bíblica mesmo que faz disso. Pedro, escrevendo sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz que o inimigo ainda age. Ele diz assim, o inimigo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. No entanto, meus irmãos, o que Lucas quer nos ensinar é que mesmo que nós vejamos esses tipos de ações do inimigo, de ações malignas, isso não deve trazer temor ou preocupação ao nosso coração. Não devemos nos amedrontar diante disso. Não podemos também ter o contraste de dizer assim, se eu tiver a oportunidade de ver alguém possesso por um espírito imundo, eu vou lá e vou orar e aquele demônio vai sair. A gente precisa ter muita cautela ao pensar nisso. Porque sim, são forças das trevas, mas nós não podemos olhar para a nossa própria força. O que Lucas quer nos ensinar aqui é que quem repreende, quem tem toda a autoridade sobre qualquer tipo de poder ou força das trevas,
é o Senhor Jesus. É Ele quem repreende toda e qualquer ação maligna. É esse o ensino que Lucas quer nos ensinar. Que vejamos, mesmo que vejamos todos os tipos de ações do inimigo, isso não nos deve trazer preocupação, sabendo que o Senhor Jesus tem autoridade e poder sobre qualquer ação maligna, de modo que os servos do Senhor são por Ele preservados. Mas é interessante nós notarmos, como eu disse, esse homem se encontrava na sinagoga, esse homem possesso. E isso contrasta com o texto da semana passada, onde o povo, como eu disse, reagiu com ira diante da pregação de Jesus. Mas agora o povo, ou esse demônio, responde reconhecendo quem é Jesus, reconhecendo a sua autoridade, mas Jesus o cala. E a sequência do texto, os versículos 36 e 37, mostram a reação da população, a reação do povo diante disso. Versículo 36 diz assim: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E diz o texto do versículo 37, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Fama aqui é diferente também da fama que é apresentada lá no versículo 14, exposto na semana passada. O termo aqui apresenta mais sobre as notícias disso que Jesus estava realizando. Isso vai crescendo conforme nós vemos o relato de Lucas. Jesus primeiro ensina na cidade na qual ele fora criado, depois ele vai para uma sinagoga de outra cidade, depois nós vemos que isso vai crescendo, ele vai realizando mais curas, mais milagres, e isso vai crescendo, vai se tornando conhecido diante do povo. Mas é importante notarmos que a resposta desse povo, de admiração a respeito de Jesus, ainda não é a resposta que o Senhor Jesus esperava do povo. O texto diz que eles identificam que Jesus ensina com autoridade, mas também que com autoridade e poder ele expulsa demônios. E é essa palavra que os admira. E mais uma vez é necessário entendermos o propósito da vinda de Jesus a este mundo, que isso contrasta ou conecta ao próximo ponto, ao próximo ensino do texto. O Senhor Jesus, como diz os versículos 18 e 19 de Lucas 4, veio a este mundo para evangelizar aos pobres, veio para proclamar libertação aos cativos, e nós vemos que forças das trevas que possuíam pessoas são exemplos de prenderem, de cativarem pessoas. Mas Jesus veio também para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, proclamar a mensagem do reino, a chegada do reino. Ele veio para proclamar a chegada do reino de Deus e, como rei, veio para reinar com autoridade. Mas como então compreender a autoridade de Jesus? Em primeiro lugar, reconhecendo a sua autoridade no ensino. Em segundo lugar, reconhecendo a sua autoridade sobre demônios, sobre poderes das trevas. Mas em terceiro lugar, reconhecendo a sua autoridade sobre enfermidades, sobre doenças, sobre ações que afetam limitações físicas ou limitam as pessoas fisicamente. Isso nós veremos na sequência do texto, versículos 38 a 44. Aqui, nós vemos diversos momentos. Jesus sai, então, da sinagoga e vai para a casa de Simão. Mesmo que Simão ainda não seja apresentado no texto, a respeito dele, o texto só diz, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. E o texto diz que a ênfase aqui não está em Simão, mas é para apontar que a sua sogra estava enferma, com uma febre alta. E neste momento nós vemos algo bastante interessante a respeito dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus não são feitos apenas para curar pessoas, não são feitos apenas para trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas,
mas sim para apontar quem Jesus é, apontar que o reino veio. João, em seu relato, que diz a respeito de tantos e tantos milagres de Jesus, ele diz: isso foi escrito para comprovar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus, para que os povos o reconheçam como verdadeiramente Deus. E outro aspecto importante do propósito da vinda de Jesus é sim proclamar também a restauração da vista aos cegos, como diz o versículo 18. Isso aponta para diversos tipos de cura. Como eu disse no início, nós vemos relatos de Jesus curando cegos, coxos, enfermos, paralíticos, leprosos, ressuscitando crianças, ressuscitando Lázaro, enfim, tantas formas de Jesus agir em relação à estrutura física do corpo humano. E a primeira cura aqui relatada por Lucas é a cura de uma febre da sogra de Simão. Talvez hoje, quando nós pensemos em febre, a gente fala, poxa, mas isso é algo simples. Não é algo tão complexo. Mas é necessário nós entendermos o contexto da época. Nós olharmos para todo o desenvolvimento da tecnologia, da medicina, de avanços tecnológicos nessa área. E quando nós entendemos que, talvez há 40, 50 anos atrás, pessoas morressem de gripe. E hoje, às vezes, a gente fala, poxa, uma gripe é algo tão simples. Agora, faça esse contraste voltando 2000 anos e pense em uma febre. Será que era algo simples assim? Sabemos que há algumas décadas, como eu disse, pessoas morriam de gripe, mas hoje, com o avanço da medicina, isso é considerado algo simples. Por isso é necessário sempre que tenhamos em mente o contexto da época. A época em que Jesus veio a este mundo, uma febre não era algo tão simples. E diante disso, o texto do versículo 38 diz que isso trazia preocupação ao povo, tanto que eles rogaram a Jesus para que curasse essa mulher. Eles pediram, clamaram a Jesus por isso. E o versículo 39 diz que Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Jesus aqui cura esta mulher, mas é interessante até a quantidade de palavras que Lucas usa para descrever o centro do texto, dos versículos 31 a 44. Há duas coisas grandemente importantes aqui, e uma delas se encontra nesse versículo. Lucas usa várias e várias palavras, vários versículos para descrever que Jesus expulsou um demônio. As pessoas se admiravam, reconheciam que ele pregava, ensinava, expulsava demônios com autoridade, com poder, mas isso causava apenas admiração no povo. No entanto, desses grandes ensinos que Lucas quer trazer é da resposta da sogra de Simão diante da cura. Olhe para o restante do versículo 38, versículo 39. Repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. A resposta da sogra de Pedro não é de mera admiração, de espanto, de falar, olha o que ele fez. A resposta agora é uma resposta de gratidão, de serviço. E a palavra aqui, servi-los, é a mesma palavra que dá origem para o termo diáconos. É uma origem de serviço, de disposição, de entrega ao Senhor e a cuidado ao Senhor e àqueles que estão ao redor, ao povo de Deus. Isso é a ênfase que Lucas quer trazer aqui neste ensino. Os milagres de Jesus não são meramente para curar pessoas, para trazer uma boa qualidade de vida. Os milagres são para transformar corações, para mostrar que a nossa resposta diante da autoridade do Senhor deve ser uma resposta de gratidão e serviço. Isso muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, a ênfase que Lucas traz. Diferentemente dos povos que achavam que se encontravam na sinagoga, que viram a expulsão do demônio, do espírito imundo, a resposta de Pedro, da sogra de Pedro não é de mera admiração, mas de gratidão e serviço. E isso evidencia uma fé genuína que é demonstrada por meio do serviço.
A sequência do texto, do versículo 40 e 41, diz que já era o final da tarde, já tinha se posto o sol, e Jesus então realizava muitas outras curas, muitas outras expulsões de demônios. O texto diz, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe o traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Diante disso, nós vemos essa fama, esse crescimento, reconhecimento acerca de Jesus como um curador, alguém que faz milagres, alguém que expulsa demônios. Mas diante disso, Jesus repreende o povo. Jesus repreende o demônio, Jesus repreende a febre, as enfermidades, Jesus repreende que espíritos malignos falem quem ele é, mesmo que as palavras desses espíritos imundos fossem palavras verdadeiras. Eles reconheciam que Jesus é verdadeiramente o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Cristo. No entanto, a palavra de Deus vem para nos ensinar que não são eles que precisam reconhecer quem Deus é. E a pergunta que eu faço é, você reconhece o poder, a autoridade de Jesus? Ou antes, você reconhece quem é Jesus e por que ele veio a este mundo? Nós sabemos que com a entrada do pecado, tanta coisa ficou maculada neste mundo. Com a entrada do pecado, o homem agora passa a ter doenças. O homem passa a ter enfermidades. O homem passa a sofrer, a se angustiar. A morte é algo comum nos nossos dias, mas sabemos que a morte não é algo natural. O que esse texto quer nos ensinar é que não que diante de situações de enfermidades, de coisas que afetam o nosso coração, o nosso corpo físico, é só nós clamarmos ao Senhor e Ele nos responderá com milagres, com curas. Esse texto não quer nos ensinar isso. Nós sabemos que o Senhor sim tem poder para isso e pode fazer, e Ele age, Ele ainda cura pessoas, Ele restaura a saúde das pessoas, Ele ainda opera milagres. No entanto, o centro da palavra de Deus não é mostrar que Jesus traz uma qualidade de vida melhor para nós aqui. A palavra de Deus quer nos mostrar que o reino veio, que Jesus veio para, sim, trazer uma qualidade melhor de vida para o seu povo aqui, mas ainda assim nós vemos pessoas morrendo. Nós sabemos que aquelas pessoas que foram curadas, em todos os relatos que nós vemos bíblicos, nós sabemos que todas essas pessoas morreram. Todas essas pessoas passaram pela morte. Elas não estão vivas até hoje, aqui entre nós. Mas a mensagem do reino é a mensagem que quer proclamar a nós vida, mas uma vida que não se limita a este plano terreno. É a vida que entendemos que quando a nossa vida aqui neste mundo se encerrar, é a vida que nós teremos no reino pleno, completo, verdadeiro de Deus. E lá, nenhum espírito imundo, nenhuma força das trevas terá poder. Nós sabemos que quando o nosso Senhor Jesus retornar a este mundo, Ele encerrará por completo o poder das trevas. O inimigo não terá qualquer tipo de ação sobre este mundo. As doenças, enfermidades não terão qualquer tipo de ação sobre este mundo. Lá, como diz Apocalipse 21, lá não haverá morte. Apocalipse 21:3 diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Jesus habitando com o seu povo, tabernaculando com o seu povo.
Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o versículo 5 traz a ênfase, traz a testificação disso, diz assim: e aquele que está assentado no trono, aquele que tem autoridade sobre todos os reinos, aquele que toda e qualquer autoridade é submissa a ele, aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra de Jesus vem para nos ensinar que sim, o Senhor Jesus salva, o Senhor cura, o Senhor tem poder sobre o domínio das trevas. Mas é interessante nós lembrarmos que a mensagem da cruz, ela não traz somente salvação, ela traz também condenação. E é interessante olharmos para o momento da cruz. É muito comum as pessoas olharem para o ladrão, para os dois ladrões ali crucificados e enfatizarem somente em um, dizendo: aquele homem foi salvo pelo Senhor. E isso mostra a graça, o amor de Deus. No entanto, muitas vezes a gente deixa de notar a ação em relação ao outro homem. O outro ladrão da cruz não foi salvo. E essa é a mensagem que a cruz quer mostrar, que Jesus vem a este mundo para mostrar que sim, muitos serão salvos graciosamente. Mas aqueles que são incrédulos, aqueles que não reconhecem verdadeiramente a autoridade de Jesus, esses arderão no lago de fogo e enxofre. Por isso, a palavra de Deus nos enfatiza que nós precisamos reconhecer quem é verdadeiramente Jesus, reconhecer o propósito da sua vinda a este mundo. Os versículos 42 a 44 apontam a resposta, mais uma vez, do povo diante daquilo que Jesus havia feito. Diz que, sendo dia, no dia seguinte já, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. No entanto, as multidões o procuravam diligentemente, incessantemente, e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Essa palavra aqui, instavam, é como se eles segurassem Jesus pela roupa, assim, para que ele não os deixasse, não fosse para outras regiões. Aqui nós vemos pessoas reconhecendo que Jesus era aquele fazedor de milagres, aquele que curava e expulsava demônios. Mas Jesus não se limita a isso. Ele diz: não, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E o texto encerra dizendo que ele pregava nas sinagogas da Judeia e de toda a região. A mensagem do evangelho, a mensagem do reino, os milagres de Jesus mostram que Jesus veio a este mundo para anunciar a chegada do reino, anunciar a mensagem de salvação, mas também de condenação. Isso me lembra das palavras de Simeão no seu cântico. Lucas 2, versículo 35, versículo 34 diz assim: Simeão os abençoou a Maria e José e disse a Maria, mãe do menino, com Jesus no colo: eis que este menino está destinado tanto para a ruína
como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Jesus veio a este mundo para trazer salvação, mas também para trazer condenação. A mensagem do Evangelho, ela tem o poder de salvar aquele que é um eleito do Senhor, de salvar o que crê verdadeiramente em Jesus. Mas ela também tem o poder de condenar aquele que é rebelde, aquele que não reconhece quem Jesus é verdadeiramente. Por isso, olhe para a palavra de Jesus, olhe para a ação de Jesus e o reconheça como o único e verdadeiro Senhor, detentor de toda a autoridade, aquele que tem autoridade no seu ensino, aquele que tem autoridade na expulsão de demônios sobre demônios, aquele que tem autoridade sobre enfermidades, ou textos seguintes e outros milagres registrados nas Escrituras, aquele que tem autoridade sobre a natureza e sobre tudo e sobre todos. Nós vemos nesse texto, concluindo, meus irmãos, que espíritos demoníacos reconhecem e se submetem à autoridade de Jesus como Filho de Deus. No entanto, qual é a nossa resposta diante disso? Jesus é capaz de curar todo tipo de doença, sejam espirituais, sejam físicas, sejam ações malignas. Nós vimos também que Jesus tem aqui uma reputação crescente, mas isso muitas vezes é voltado apenas como um curador. Mas a mensagem do reino é para mostrar que Jesus é o rei que veio a este mundo. Anunciar o evangelho do reino de Deus é a missão de Jesus. E ele não está disposto a abrir mão disso, a deixar de lado a sua missão para apenas curar ou expulsar demônios. Não que isso não seja extraordinário, mas a mensagem do reino é proclamar que o reino veio. Tudo isso é marcado pela autoridade de Jesus, uma autoridade única que é fundamentada no poder do Espírito de Deus. Por isso, a nossa resposta diante da autoridade de Jesus deve ser não de mera admiração, não de pedir apenas que Ele nos cure, que Ele nos restaure, que Ele mude a nossa vida aqui. Mas sim uma resposta ao Senhor de uma fé genuína, marcada por um coração grato, principalmente marcado pela nossa disposição em servir. E eu me lembro, para encerrar, do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, embora não saibamos o que isso se trata. Não saibamos se era uma pessoa, se era uma doença, se era uma limitação física ou o que era. E ele diz que por 3 vezes ele clamou ao Senhor para que o Senhor removesse isso da sua pele, removesse isso dele. Mas ele diz que o Senhor disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Por isso, não olhemos para o Senhor Jesus apenas como um curador, como alguém que faz milagres. Também não podemos pensar que Ele não faz isso, que Ele não age assim. Mas precisamos reconhecer o propósito central da sua vinda, de proclamar a mensagem do reino. E de que nós, como povo dele, precisamos responder a isso com gratidão, com serviço, proclamando essa mensagem a todos os povos, anunciando a mensagem do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa jornada de vida, apesar das limitações, apesar das nossas dificuldades, mas confiados sempre no poder e na autoridade de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor, sim, cura pessoas. Reconhecendo, ó Deus, que o Senhor, sim, tem autoridade sobre os domínios, sobre os poderes das trevas. Mas como lemos no início do nosso culto, ó Pai, na liturgia, a carta de Paulo aos Romanos, inspirada pelo Senhor, que Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Será morte? Será angústia? Será perseguição? Será dor, sofrimento, perigo, espada? Nada, ó Deus,
nada nos separar do teu amor. E nós cremos nisso, ó Deus, porque a tua palavra é uma palavra cheia de autoridade e poder, a única e verdadeira autoridade. Nós queremos responder sempre, ó Pai, diante de situações que o Senhor age em nossa vida, não apenas como alguém que se admira, que se maravilha diante da ação do Senhor, mas o nosso desejo, ó Pai, é que nós respondamos com gratidão, com serviço ao Senhor, reconhecendo verdadeiramente quem Tu és, reconhecendo que Tu és o Santo de Deus, que Tu és o Filho de Deus que veio a este mundo, sim, para curar, para proclamar o Evangelho, anunciar o reino, para proclamar restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para evangelizar os pobres, para anunciar o Evangelho do reino a todas as nações. E nós sabemos, ó Pai, que nós, como servos do Senhor, precisamos viver em conformidade, ó Pai, com a Tua palavra. Como discípulos de Jesus, precisamos levar adiante esses ensinos que o Senhor nos traz pela Tua palavra. E que nada que possa trazer espanto, medo ou temor ao nosso coração, que nada disso nos abale, ó Pai, sabendo que o Senhor é poderoso sobre toda e qualquer força. O Senhor é a fonte de poder, de autoridade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos colocarmos em submissão à Tua santa autoridade. Nós queremos Te servir, ó Pai, reconhecendo que sim, o Senhor age milagrosamente. Reconhecendo sim que o Senhor cura pessoas, que o Senhor age de maneira sobrenatural. Mas nós não queremos ficar longe do Senhor, ó Deus. Nós não queremos reconhecer o Senhor apenas como um fazedor de milagres, mas como o verdadeiro Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que está próximo de nós, que nos guia, que nos orienta, que nos supre as necessidades, mas que antes de tudo, que nos salvou, que nos redimiu, que nos perdoou e que nos garante que nos levará para a eternidade, onde não haverá morte, onde não haverá luto, onde não haverá dor, choro, pranto, enfermidades, mas que lá nos alegraremos plenamente na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em conformidade com a salvação que o Senhor nos dá. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.